Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Hoje uma alegria muito grande, estou juntamente aqui com o apóstolo Carlos André Benevides. Uma alegria, André, sempre te ter presente aqui. Estamos com um visitante novo, o seu Valdemir. Seja bem-vindo, seu Valdemir. Espero que sinta-se em casa aqui, tá? Já temos alguns irmãos queridos. Eugênio Macedo, seja bem-vindo, Eugênio. Ricardo Luvielmo também está conosco. Professor Maximiliano Martins Pinheiro, dia 14 de julho vai fazer uma palestra muito importante no novíssimo Centro Positivista do Lavradio, no Rio de Janeiro, sobre o movimento trabalhista e a sua influência que ele recebeu do positivismo, um tema importantíssimo. A Áurea Celeste, irmão querido José Romélio de Aquino, direto de Copororoca, seja bem-vindo, José Romélio, que alegria. Então, muito importante a presença de todos vocês. Estamos no mês de São Paulo, na terceira semana do mês de São Paulo. Vamos fazer a leitura dos chefes da terceira semana do mês de São Paulo. Dia 15, São Bento. Dia 16, São Bonifácio. Dia 17, Santo Isidoro de Sevilha. Dia 18, Lanfranc. Dia 19, Heloísa. Dia 19 é o dia de Heloísa. Heloísa de Abelardo, a patronese da santificação feminina. Uma história muito linda, a história de Heloísa. Recomendo a leitura daquele livro Em Nome de Deus. Muito bonito. Então, dia 20, o mês de São Paulo homenageia os arquitetos da Idade Média. Quem seriam os arquitetos da Idade Média? Muito importante esse destaque, não é? Os irmãos que usavam o esquadro, o compasso, desbastavam as pedras brutas. Então, é a homenagem subliminar que Augusto Conte faz à ordem maçônica, os arquitetos da Idade Média, que eram os que construíam os templos, os mosteiros, não é? Muito importante. E dia 21, finalmente, o chefe da semana, o grande São Bernardo. São Bernardo teve uma importância enorme para o catolicismo, para o cristianismo, pois partiu de São Bernardo a ideia das ordens monásticas, os mosteiros, a construção de mosteiros para abrigar e proteger as ordens cristãs, não é? Então, São Bernardo foi o grande idealizador das ordens cristãs, da construção dos templos, dos mosteiros. Por isso é muito importante a história de São Bernardo. Saudar a presença, estimada Cláudia Poça, nossa novíssima colaboradora do Rio de Janeiro, que com certeza estará conosco no Centro Positivista do Lavradio, dias 14 e 15 de julho. Seja bem-vinda, Cláudia, uma alegria muito grande. Chegando também aqui diretamente da Lituânia, doutora Vaida Norvilaite, estimada confreira, amiga, que dedica há grandes estudos ligados à doutrina. Sua tese de doutorado é sobre o positivismo no Brasil e na França. É muito importante. Seja bem-vinda, doutora Vaida Norvilaite. Uma grande alegria, sempre importante a tua presença. Professor Marco Antônio Laporta também, seja bem-vindo, professor. Muito importante a presença de vocês. Tríplice fraterno abraço, irmão Ricardo. Seja bem-vindo, uma alegria muito grande. Então, falando novamente de São Bernardo idealizou as ordens monásticas e principalmente a construção dos templos. Não é à toa que Augusto Conte coloca juntos aqui os arquitetos da Idade Média e São Bernardo. São Bernardo, grande cristão idealizador da construção dos templos, e os arquitetos da Idade Média, já mencionamos, não é? Do que se trata. Então, muito importante, no mês de São Paulo, o mês do catolicismo. E Augusto Conte, ele é muito generoso com o catolicismo, ele é muito solidário, pois ele identifica os grandes avanços trazidos pela filosofia cristã, não é?
a inclusão do amor na pauta, a inclusão de temas muito importantes ligados à nova ética cristã, não é? Se antes o Deus judaico, e São Pedro representa também os judeus, não é? Os judeus cristãos, os judeus que seguiam a profecia de Cristo, mas São Paulo revoluciona ao abandonar a ideia de uma crença local, de uma crença sectária, como era o judaísmo e o cristianismo primitivo judaico, para criar finalmente uma crença universal. Esse foi o grande avanço trazido por São Paulo, né? Fazer do cristianismo, do catolicismo cristão, uma crença universal, né? Que católico quer dizer universal em grego. Então, o grande avanço trazido por São Paulo. Temos aqui também o irmão Ari Sabino da Silva. Seja bem-vindo, irmão Ari, querido, vizinho, amigo. Seja bem-vindo. Então é muito importante o mês de São Paulo, pois mais do que o seu aspecto religioso, místico, nós temos que observar o aspecto geopolítico do cristianismo. O cristianismo pacificou, catequizou a Europa, promoveu as grandes navegações, promoveu a disseminação de uma nova doutrina universal. Então fica a nossa homenagem a São Paulo, a São Bernardo, a Heloísa de Abelardo e aos arquitetos da Idade Média, nossos queridos irmãos, os arquitetos da Idade Média, que usavam o seu avental, seu malhete, seu esquadro, seu compasso para desbastar as pedras brutas de outrora, os grandes irmãos arquitetos medievais. Muito importante, vamos então agora ao estudo da prédica, sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Sempre reverenciando os mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, inesquecível, mestre Capelli, Afrânio Pedro Capelli. Lembrando o mestre Capelli, eu lembro de todos os mestres que já estiveram à frente de nossa casa. Não é? Carlos Torres Gonçalves, Joaquim José Felizardo Júnior, Vitório Veloso, Salvador Petrucci, não é? Moisés Westphalen, Mozart Pereira Soares, Afrânio Capelli, não é? Todos os queridos, estimados guardiões que já passaram por essa casa. Apóstolo Carlos André, que desenvolveu uma importante função de guardião adjunto aqui também na minha ausência, muito importante também, o Carlos André aqui conosco. Então lembramos esses vultos históricos, esses personagens históricos. Graças a eles nós temos hoje um templo aqui, um reservatório ético e moral da nossa civilização e um espaço apto a seguir pregando e propagando a doutrina da religião da humanidade. Nosso sacerdote maior Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento humano, de iluminação individual e coletiva. Todas as religiões têm o seu sinal, seu Valdemir. O positivismo também tem o seu. O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo tem o seu sinal, o judaísmo tem o seu sinal, a maçonaria tem os seus sinais, embora eu não vá realizá-los aqui em público. A religião da humanidade também tem o seu sinal. Quem quiser me acompanhar, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então, com o sinal religioso, o sinal sagrado, o axioma maior, a fórmula sagrada da religião da humanidade, vamos ao estudo da 22ª prédica. Seguimos falando da síntese subjetiva, do grande dogma da humanidade. Concepção da matemática ou lógica. A matemática é a ciência mais simples, mais primitiva, pois ela é exata, não é? Ela trabalha com abstrações e ela é a primeira ciência
não é? Ela que precede, que antecede as outras, não é? Já diziam os pitagóricos, não é? Tudo é número, tudo são números, não é? E Pitágoras tentou criar uma nova ordem para organizar a regeneração moral da sociedade na sua época, e ele baseava-se na matemática. Tanto é que o símbolo máximo dos pitagóricos era o pentagrama, não é? Desenhado com fogo, com ferro quente na mão. E aquilo ficava cicatrizado e era a maneira como eles se identificavam uns aos outros, os pitagóricos. Eles marcavam a mão com um pentagrama. E era a maneira que eles se reconheciam em público. Então é muito importante a matemática. A matemática ela é precedida da filosofia primeira, ela é a base lógica e científica de todo o edifício abstrato. A matemática é a base lógica e científica de todo o edifício abstrato, de todo o dogma da humanidade, de toda a síntese subjetiva, né? Ela estuda a ordem universal, reduzida aos fenômenos mais simples, né? De número, extensão, movimento, não é? As leis básicas da física, não é? Suas três partes são o cálculo, a geometria e a mecânica. O cálculo pode ser aritmético, dos valores, ou algébrico, das relações, não é? O cálculo é, sobretudo, lógico, a geometria e a mecânica, científicas. Leis da matemática, não é? As leis de Kepler, da persistência, as leis de Galileu, da coexistência, as leis de Newton, ação e reação, não é? São leis importantes da matemática que são a base do conhecimento lógico, não é? A astronomia oferece a aplicação mais direta e mais completa da matemática, pois os astros são raramente, não é? Comportam outros estudos científicos. Os astros comportam estudos matemáticos. Naquela época, hoje nós podemos inclusive aplicar estudos geológicos, não é? Estudos mais avançados, observação mais precisa devido às sondas espaciais e até sondas interestelares. Hoje nós só temos sondas ingressando nos buracos negros. Então, não é? Hoje a matemática nos oferece uma precisão, inclusive, da cosmologia científica, da astronomia. Então é muito importante esse entendimento. Então essa foi a prédica sociocrática de hoje, ligada à lógica, à matemática. Muito importante. Vamos fazer alguns comunicados importantes. Lembro que dias 14 e 15 de julho estaremos abrindo um novo espaço no Rio de Janeiro, o Centro Positivista do Lavradio, com o propósito de propagação de estudo, não é, da doutrina positivista, da religião da humanidade. Então, agradecer todos que estão colaborando com este processo, presidente Márcio Verde, da Sociedade Brasileira de Belas Artes, que nos acolheu, que nos cedeu uma belíssima sala, a Sala Décio Vilares, onde serão realizados a partir de hoje os estudos doutrinários novamente no Rio de Janeiro. Estamos reativando o apostolado positivista do Brasil no Rio de Janeiro. Agradecer ao professor Maximiliano, que fará uma palestra importantíssima, o apóstolo Hernani Gomes da Costa, um dos dirigentes do local. Muito importante, Hernani. Nossos estudos têm sido muito profícuos, não é? Hernani é um grande conhecedor da doutrina e estamos trabalhando muito, não é, na inauguração do Centro Positivista do Lavradio. Colaborador querido também, Dr. Gustavo Biscaia de Lacerda, professor Luiz Edmundo da Costa Leite, engenheiro Luiz Edmundo da Costa Leite, também apóstolo da humanidade, um dos futuros dirigentes também do Centro Positivista do Lavradio. Cipriano César Teixeira Mendes, querido, está nos assistindo, descendente direto de Raimundo Teixeira Mendes, autor da Bandeira Nacional. Está ao vivo conosco aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Então, muito importante é a Rede Humanidade cumprindo com o seu propósito, não é? Teremos também a palestra
importantíssima do apóstolo Luiz Gustavo Mota, que vai abordar a vida e obra de Marechal Cândido Rondon e da nossa mãe espiritual, Clotilde Devaux. Muito importante. Muito obrigado, Cipriano. Um abraço para ti também. Muito importante a tua presença. E falando um pouquinho do Solar do Lavradio, para quem não sabe, o Solar do Lavradio ele fica na Rua do Lavradio, a poucos metros do Palácio Maçônico do Lavradio. Então teremos como vizinho o templo, o Palácio Maçônico do Lavradio. Então com certeza trocaremos preciosas informações e parcerias com a Ordem Maçônica no Rio de Janeiro. Nosso vizinho agora, vizinho do templo do Centro Positivista do Lavradio. Teremos importantes presenças e teremos dia 14 as atividades. Semana que vem já divulgarei a programação completa. Nós teremos importantes palestras, importantes estudos, teremos um almoço beneficente e atividades culturais à tarde, música, poesia, para a grande inauguração da Sala Décio Vilares, no Centro Positivista do Lavradio. Muito importante a presença de todos. E voltando a falar do Solar do Lavradio, ele foi a casa do vice-rei, o Marquês, depois Visconde do Lavradio. Então, muito importante, ali aconteciam todos os encontros culturais do Rio de Janeiro, todos os encontros sociais, festas, bailes, recitais, e também era a residência do Marquês. Então, é um lugar histórico, importantíssimo. Depois ele foi a sede do jornal A Tribuna, do grande Carlos Lacerda, né? Um jornalista polêmico, né? E controverso, mas não podemos negar sua importância na história do Brasil, foi graças ao atentado mal sucedido contra Carlos Lacerda que Getúlio Vargas iniciou sua derrocada no poder. Não é? Todos conhecem a história, não é? E Getúlio Vargas se envolveu nesse episódio de forma negativa e foi muito ruim. Um atentado contra Carlos Lacerda, que acabou saindo com vida e se tornando o maior crítico do governo Vargas até a sua derradeira saída do poder e da vida, com suicídio. Então fica também a lembrança que ali foi a sede do jornal A Tribuna e hoje é a sede da Sociedade Brasileira de Belas Artes, uma instituição histórica que abriga obras de Cândido Portinari, de Cavalcante e outros grandes pintores brasileiros. E é nesse local que será a sede do Centro Positivista do Lavradio. Uma grande honra poder estar, não é, nessa rua histórica, nesta casa histórica, com vizinhos históricos importantes, para continuarmos nossos estudos doutrinários no Rio de Janeiro. Muito importante. Vamos falar um pouquinho de nossas campanhas. Estamos num momento muito importante aqui, né? E o apóstolo Carlos André está se tornando agora o responsável pelo galpão. Nosso galpão agora ele irá abrigar atividades dos Guardiões da Humanidade, que é a nossa ordem, não é? Ligados à proteção, ao zelo aqui do templo, atividades físicas, atividades doutrinárias. Então teremos grandes parceiros que virão ministrar aulas aqui. O campeão mundial de Muay Thai, Felipe Boaventura, e outros grandes mestres